Olá, eu sou o Mike, eu faço parte da Advice Licitações e hoje a gente vai falar sobre o SICAF. Frequentemente, empresas têm entrado em contato com a gente para falar sobre esse assunto, para tirar dúvidas sobre esse assunto. E a gente viu algumas delas cometerem alguns erros na hora de cadastrar. Então a nossa equipe separou alguns temas, alguns tópicos para a gente estar falando aqui sobre o SICAF e ajudar outras empresas, ajudar pessoas que querem fazer esse cadastro. O primeiro ponto é o que é o SICAF. O SICAF é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Ou seja, toda empresa que quer fornecer algum produto através de pregão eletrônico, de dispensa ou de inexigibilidade pelo Comprasnet é obrigada a fazer esse cadastro no SICAF, certo? Então, lá nesse cadastro você vai anexar alguns documentos da sua empresa, o contrato social, a identificação dos sócios, algumas certidões. E através desse cadastro você tem acesso ao Comprasnet em si, que é lá que você participa de licitações eletrônicas de dispensa e entre outros. O próximo ponto, existe alguma taxa para fazer esse cadastro? Na verdade não, no próprio site do SICAF eles informam que o cadastro no SICAF é totalmente gratuito e sempre vai ser gratuito. Então não existe nenhuma taxa para se cadastrar no SICAF. Cobrar pelo trabalho de se cadastrar é uma coisa, cobrar pelo cadastro em si não é válido, certo? A gente sempre alerta no sentido de que algumas empresas, alguns sites copiaram a interface, a cara do site do governo e se passam pelo cadastro no SICAF. Então, assim, com bastante cuidado na hora de fazer o cadastro, porque o mesmo trabalho que você vai ter de pagar essa taxa nesses sites de terceiros, nesses sites privados e anexar seus documentos, é o mesmo trabalho que você vai ter de fazer o cadastro direto no site do SICAF. E lá você não vai ter que pagar nenhuma taxa. Então, assim, bastante cuidado nessa hora, bastante cuidado, procurar sempre o site correto. Você pode procurar o próprio site do Comprasnet e lá você procurar o ícone do SICAF e acessar por lá. Então, assim, reforçando, os cadastros no SICAF é totalmente gratuito. Não existe nenhuma taxa para se cadastrar no SICAF. O próximo ponto, como é que é feito o cadastro? Para iniciar o cadastro, a primeira coisa é organizar a documentação da sua empresa, né? E depois disso, fazer o certificado digital, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Pode tanto ser o A1 quanto o A3. O A1 é o arquivo digital e o A3 é o token. Normalmente aqui a gente trabalha com o A1, porque é mais fácil de acessar. O A3 você fica limitado o acesso só com o token, só no momento que você está com o token. O A1 não. O A1 você pode mandar ele para alguém, no caso da gente aqui, como a gente representa os clientes, eles mandam para a gente faz o cadastro aqui. Então ele é mais fácil, ele tem um acesso mais fácil. Depois que você tem o certificado, você primeiro faz o cadastro no gov.br, que é um portal do governo, e depois você tem acesso ao SICAF, para depois você ter acesso ao Comprasnet. Então tem esses três passos. Primeiro o cadastro no GovBR, depois o cadastro no SICAF, depois o cadastro no Comprasnet. E o próximo tópico, o que é necessário para fazer o cadastro? Dentro do SICAF tem 6 níveis para você preencher com suas documentações e com as informações da sua empresa. O nível básico necessário para você começar a participar de licitações no Comprasnet, para você ter acesso ao Comprasnet, é o nível 1, o de credenciamento. Lá você vai colocar informações dos sócios, informações das atividades que a sua empresa executa e inscrição municipal e estadual, conforme o caso. Depois que você se credencia, você já tem acesso ao Comprasnet, certo? Os outros níveis não são obrigatórios. Esse nível é obrigatório para você ter acesso ao Comprasnet. Os outros níveis são habilitação jurídica, regularidade fiscal, federal e trabalhista, regularidade estadual, municipal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então vamos lá. A qualificação jurídica. Na qualificação jurídica você vai colocar o contrato social, o ato constitutivo, o requerimento de empresário ou CCBI conforme o caso da sua empresa. O próximo nível é o nível de regularidade fiscal federal e trabalhista. Nesse nível tem 3 certidões. Certidão negativa de débitos tirado junto à Receita Federal, o certificado de regularidade do FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas. Essas certidões normalmente são atualizadas sozinhas, então assim, não precisa você ter o trabalho de ir lá manualmente, entrar no SICAF e atualizar elas. O nível seguinte, o nível 4, é o nível de regularidade fiscal estadual ou distrital. Ou seja, são as certidões negativas de débitos junto ao Estado, ao município ou ao Distrito Federal. No nosso caso aqui, a gente trabalha principalmente com empresas do Distrito Federal e aqui as empresas são dispensadas da inscrição municipal. Então a gente anexa a CND junto ao Distrito Federal. O próximo nível é da qualificação técnica.
Nos casos em que a empresa precisar se registrar junto a algum órgão, por exemplo, CREA, CAU, ou Conselho de Nutricionista ou outros, você tem que pegar esse registro da empresa e colocar lá também. Lá também tem um espaço para você colocar certificações. Se tem alguma certificação ISO, você também pode anexar lá. E o último nível é o nível de qualificação econômico-financeiro, ou seja, balanço patrimonial e certidão negativa de falência concordata. Então, esses são 6 níveis de cadastramento no SICAF. Lembrando que para participar de licitações no Comprasnet, o nível básico necessário é o primeiro, o credenciamento. Todos os outros níveis são opcionais. A gente recomenda que vocês sempre anexem a documentação de vocês em todos os níveis, porque isso dá agilidade para o processo. O pregoeiro pode consultar o SICAF e habilitar a sua empresa com mais facilidade, com mais agilidade. Uma dica extra, uma dica a mais, mesmo que você anexe toda a sua documentação no SICAF, a gente recomenda que você também mande ela no sistema na hora da licitação. Porque se o pregoeiro não conseguir consultar o SICAF ou não conseguir consultar as certidões no site dos órgãos, ele pode inabilitar a sua empresa. Então, assim, se o pregoeiro não conseguir consultar o SICAF, ele vai na sua documentação e se tiver toda a sua certidão lá, ele também vai habilitar a sua empresa. Então, assim, um cuidado a mais que a gente faz aqui é sempre mandar a documentação que pede no edital no momento da licitação. Então, passando ao próximo ponto, qual que é a importância do SICAF? O SICAF é usado só para o Comprasnet? Na verdade, não. Em licitações de outras modalidades, concorrência, pregão presencial e outras modalidades, ele também pode ser solicitado em substituição a alguns documentos. Ou seja, se você apresentar o SICAF, a situação do SICAF, o espelho do SICAF, você pode substituir alguns documentos. E, além disso, alguns órgãos, quando vão pagar, ou vão assinar o contrato, ou vão emitir a nota de empenho, eles consultam ao SICAF para saber se a empresa continua com a situação regular, se a empresa mantém as condições de habilitação da licitação. Então, assim, é sempre importante manter o SICAF atualizado. Em caso dele não estar atualizado no momento da contratação, ou da emissão da nota de empenho, ou do pagamento, o órgão avisa, dá uma notificação para a empresa regularizar a situação no SICAF em até 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5 dias. E o último ponto é que a gente recomenda, assim, para quem está começando agora a participar de licitações, começar pelo SICAF, pelo Comprasnet. Por quê? O Comprasnet é o maior portal de compras governamentais que tem no Brasil hoje em dia. Então, em média, são publicadas 300 licitações por dia, ou seja, 300 novas oportunidades. Para quem está começando, é um excelente início, porque por lá você vai ter um custo barato para começar a participar de licitações e sempre vai ter acesso a muitas oportunidades todos os dias. Então é isso, siga a gente no nosso canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo para vocês, conteúdo para agregar sua participação em licitações.